Muito obrigado. Excelentíssimo senhor senador Ricardo Ferraço, vice-presidente do exercício da presidência da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal. Senhoras e senhores senadores, peço permissão, senhor presidente, para registrar a presença e não só registrar, mas como agradecer a presença do excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira, e do ministro Roberto Rosas, que muito me honram com as suas presenças aqui nesta assistência, bem como todos os amigos e as amigas que se fazem presente dessa solenidade. Nós gostaríamos de interromper para convidar suas excelências, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, para que pudessem ter assento aqui, por gentileza, para que vossas excelências pudessem ter assento aqui com os senhores senadores. Eu peço desculpas porque não fui comunicado da presença de suas excelências, mas comunico, registro, agradeço e peço que vossas excelências fiquem à vontade. A casa é de vossas excelências aqui na Comissão de Infraestrutura, pela honra que temos de receber ministros aqui do Superior Tribunal de Justiça. Muito bem. Obrigado, senhor presidente. Recebi com muita honra a indicação de meu nome para integrar o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, por efeito de mensagem da Presidência da República com o referendo do Ministério das Comunicações. Por se tratar de um ato administrativo complexo, com fundamento constitucional, compareço aqui a esta honorável Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado da República para me submeter ao escrutínio de vossas excelências, o que faço com a convicção de que tomo parte em um dos mais eloquentes exemplos de compartilhamento de responsabilidades institucionais de nossa democracia. Minha exposição divide-se-á em 3 partes, seguida de uma breve conclusão. Na primeira parte, apresentarei a vossas excelências um resumo de minha trajetória profissional e de minha formação acadêmica. Na segunda parte, terá lugar a descrição de meus vínculos com o setor de telecomunicações, objeto das competências regulatórias da Anatel. Por fim, tentarei expor minha visão sobre a agência e o quadro atual das telecomunicações, tomando o necessário cuidado para não antecipar posicionamentos sobre questões que eventualmente possam vir a ser objeto de decisão no Conselho Diretor. Graduei-me em 1996 com a honra universitária magna cum laude na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. No mesmo ano, iniciei a carreira docente após aprovação em concurso público como professor da mesma instituição. Em 1997, ingressei no curso de mestrado, concluído em 2001 com a laurea acadêmica, com dissertação sobre a intervenção do Estado na economia contratual e seus reflexos no direito privado, no direito administrativo e no direito econômico. Aprovado em concurso público para a Advocacia Geral da União, mudei-me para São Paulo em 2001, ao mesmo tempo em que ingressei no doutorado em Direito da Faculdade de Direito Largo São Francisco, defendi a minha tese de doutorado em 2006 sobre o tema da cláusula penal. Na Advocacia Geral da União, tive a oportunidade de exercer diversas funções de Estado, seja na própria AGU ou cedido a outros órgãos públicos do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Em São Paulo, fui assessor jurídico do 8º Comando Naval, e em 2003 removi-me para Brasília e em 10 anos de permanência nesta cidade ocupei os cargos de assessor de consultor jurídico do Ministério da Justiça, consultor jurídico do Ministério das Comunicações, consultor jurídico substituto do Ministério da Justiça, assessor de ministro do Superior Tribunal de Justiça, do ministro Humberto Martins, adjunto do Advogado-Geral da União, assessor e chefe de gabinete de ministro do Supremo Tribunal Federal e consultor da União. Nesse ínterim, fui aprovado em concurso público para professor adjunto de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Dando prosseguimento à minha vocação acadêmica, realizei 2 estágios de pós-doutoramento no exterior. O primeiro em Direito Constitucional, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, dirigido pelo professor catedrático Jorge Miranda. Em 2011 e 2012, após ter me exonerado do cargo de chefe de gabinete de ministro do Supremo Tribunal Federal, fiz meu segundo estágio pós-doutoral no Max Planck Institut für Ausländische und Internationales Privatrecht em Hamburgo, Alemanha, instituição dirigida pelo professor catedrático Reinhard Zimmermann. Em 2013, fui aprovado para o concurso de professor doutor da Universidade de São Paulo,
E no período de 2013 a 2014, participei de comissão designada pelo ministro do Estado da Educação para a reforma do ensino jurídico brasileiro, tendo apresentado como relator anteprojeto de nova resolução de diretrizes curriculares nacionais. Por ato do excelentíssimo senhor Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro Roberto Martins, designado para o Conselho de Orientação Acadêmica do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, ao lado dos professores titulares José Rogério Cruz Tucci e do professor e ministro Roberto Rosas, aqui presente. A trajetória descrita acima é fruto de uma combinação da generosidade de muitas pessoas que confiaram em meu potencial profissional e do povo brasileiro, que me permitiu estudar em instituições públicas nas quais completei minha formação superior. Expresso minha retribuição a essas oportunidades com o exercício da minha condição de docente em universidades públicas, que se completará em 2006, com 20 anos de exercício da docência, quase metade da minha vida. Na Advocacia Geral da União e em todas as instituições públicas nas quais tive a oportunidade de exercer o meu munus, aprendi a compreender o Estado brasileiro em suas idiosincrasias, seus problemas, suas dificuldades, ao tempo em que pude admirar a grandeza, o civismo, o patriotismo de todos os que se dedicam ao povo, às instituições e à sociedade nos três poderes da República, muitas vezes incompreendidos e difamados. Passo agora para a segunda parte da minha exposição sobre a minha experiência e meus vínculos com o setor de telecomunicações. A honrosa indicação para o cargo de membro do Conselho da Agência Nacional de Telecomunicações exige que eu ponha ênfase em minhas ligações com o objetivo das atividades dessa agência reguladora. Na qualidade de consultor jurídico do Ministério das Comunicações, elaborei o parecer que considerou inconstitucional o anteprojeto de criação da Agência Nacional do Cinema e Audiovisual, ANCINAV. Foi um dos momentos mais importantes da minha carreira profissional no setor, pois sustentei valores essenciais ao Estado Democrático de Direito, como a liberdade de expressão, além de haver defendido que a Anatel era uma agência constitucionalmente diferenciada e que suas atribuições não poderiam ser assumidas por outra agência. Esse parecer foi posteriormente publicado na Revista de Informação Legislativa editada pelo Senado Federal. Ainda no Ministério das Comunicações, atuei em questões relevantes como a manutenção do Programa de Inclusão Digital do governo brasileiro, ameaçado por disputas judiciais. Tomei parte da elaboração do Decreto de Reestruturação do Ministério das Comunicações, que permitiu a reabertura de suas delegacias nos estados da Federação. Fui designado conselheiro fiscal da Telebrás e participei de grupos de trabalho presidenciais sobre radiodifusão e telecomunicações. Emiti centenas de notas, despachos e pareceres em diversos processos de telecomunicações e de radiodifusão, muitos dos quais chegaram a esta Casa Legislativa como parte do processo de outorga de serviços de radiodifusão. Nesse período, e mesmo após ter deixado a consultoria jurídica do Ministério, coordenei o curso de pós-graduação em Direito das Telecomunicações, que formou por 4 anos um grupo seleto de profissionais de empresas de telecomunicações, de magistrados e servidores da Anatel nos conhecimentos específicos da área. Sou membro do Conselho Editorial da Revista de Direito das Telecomunicações, da editora Revista dos Tribunais Thomson Reuters, desde a sua criação em 2010. Meus pareceres e artigos na área de telecomunicações e radiodifusão são hoje utilizados, graças à generosidade dos ministros, como fundamento em vários acórdãos e decisões monocráticas do Superior Tribunal de Justiça. Uma das mais importantes teses que defendi na área de telecomunicações e radiodifusão foi a de que o Poder Judiciário não pode se substituir ao Congresso Nacional e ao Poder Executivo na outorga de concessões e autorizações de serviços de radiodifusão, o que tem sido acatado em julgados da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Outra posição doutrinária que divulguei em meus escritos e que tem contado com a generosa acolhida no Superior Tribunal de Justiça, conforme citação extraída de acordo desse tribunal, é a de que, ao dispor sobre a regulação de serviços de telecomunicações, a emenda constitucional número 8 converteu a Anatel em uma agência com legitimidade regulatória autônoma, baseada em um processo de deslegalização de vários aspectos da atividade regulada, em nome das vantagens advindas do controle técnico a ela inerente da qualidade dos serviços prestados.
Nos comentários da Constituição Brasileira, obra publicada em coordenação com os professores Paulo Bonavides e Jorge Miranda, defendi teses em favor das chamadas liberdades comunicativas e contra a censura, as quais também han merecido o favor de citação em acordos de alguns tribunais, dentre eles o Supremo Tribunal Federal. Cito alguns dos trabalhos mais importantes que publiquei no setor, como Publicidade e Propaganda no Serviço de Radiodifusão Educativa, Sonora e de Imagens, o caso da TV Cultura e o parecer da Advocacia Geral da União. O regime jurídico constitucional da radiodifusão e das telecomunicações no Brasil em face do conceito das atividades audiovisuais. Da renovação das concessões e permissões de serviços de radiodifusão em face do arquivamento por órgão camerário do Congresso Nacional. Liberdade de expressão e controle da propaganda de medicamentos e advertências na ordem jurídica pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Como adjunto do Advogado-Geral da União, fui autor de pareceres sobre competência das agências reguladoras, bem como sobre a natureza jurídica do serviço de radiodifusão educativa. Outro aspecto digno de nota está em minha atuação na área de direito do consumidor. Como professor de direito privado, o estudo do direito do consumidor é central em minhas atividades e creio que isso possa auxiliar e muito nas atividades da Anatel, dada a existência de sérios problemas envolvendo essa área. Lecionei e proferi palestras em cursos, seminários em vários estados da Federação, os quais eu me privo de citá-los. E, por fim, gostaria de destacar que faço parte da Comissão de Juristas para a Desburocratização, presidida pelo ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça, com relatoria do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, criada por iniciativa desta Casa, no âmbito da iniciativa da Agenda Brasil. Trata-se de uma iniciativa do senador Blairo Maggi, apoiada pelo presidente Renan Calheiros, e que se destina a diminuir os embaraços ao acesso do cidadão a uma prestação de serviço célere, eficiente e sem entraves. Inicio agora a terceira e última parte da minha exposição sobre a agência e o setor de telecomunicações e as suas perspectivas. A Anatel é a primeira de nossas agências reguladoras, tendo nascido sob o signo do intenso processo de desestatização vivenciado no Brasil nos anos 90. Formada inicialmente com integrantes do antigo sistema Telebrás, ocupantes de cargos comissionados e servidores requisitados de diversos órgãos, a agência evoluiu e hoje conta com 1.206 servidores em cargos de provimento efetivo e 503 servidores sem vínculo, com um elevado nível de profissionalização e profissionalismo. A introdução no direito brasileiro do modelo regulatório atual deu-se com base na experiência anglo-americana, que remonta ao segundo pós-guerra e que viveu uma profunda crise nos anos 1970, em larga medida por consequência do que o Prêmio Nobel de Economia George Stigler definiu como teoria da captura. As assimetrias entre o nosso modelo e suas fontes de inspiração tornaram-se mais evidentes na última década, com os conflitos entre a visão regulatória interna e a titularidade das grandes linhas de políticas do setor econômico regulado. Exemplo disso está no conflito em torno da cobrança da tarifa básica do serviço telefônico fixo comutado, que terminou por ser resolvida no Superior Tribunal de Justiça. Essas questões têm sido superadas e é de se esperar avanços nesse campo com as mudanças previstas no projeto da Lei Geral de Agências, de iniciativa do senador Eunício Oliveira, e que recebeu importantes contribuições do senador Walter Pinheiro na Comissão de Constituição e Justiça. Como salientado pelo senador Walter Pinheiro em seu erudito relatório, o projeto busca, entre outros aspectos, a recuperação de uma ideia-força, que é o controle de resultados e de eficiência administrativa por meio dos contratos de gestão. A organização interna e o fluxo de processos da Anatel foram objeto de uma reformulação considerável com a Resolução 612, de 29 de abril de 2013. Essa meritória reforma deverá ser agora confrontada com mudanças legislativas posteriores, como o Código de Processo Civil, as leis de mediação e arbitragem, bem como o esperado resultado dos ofícios da Comissão de Juristas para a Desburocratização, que buscará eliminar uma cultura de exigências excessivas para o acesso a uma fruição adequada e eficaz dos serviços públicos pelo cidadão.
As relações entre a Anatel e o Ministério das Comunicações mostram-se cada vez mais sincrônicas. O acordo de cooperação técnica entre o Ministério e a agência possibilitou a delegação de diversas atividades e a prática de atos administrativos, como licenciamento de estações, alteração de local, de estúdio, o aumento de potência e a mudança de classe, o que é de extrema importância para o setor de radiodifusão e otimiza a estrutura da Anatel, que é extremamente capilarizada e se faz presente em todos os estados da Federação. Evidentemente que essa cooperação deve e pode ser melhorada com o aprimoramento de fluxos que se mostraram pouco eficazes e com a experiência acumulada desde o início de sua vigência. Ouvir os radiodifusores e compreender quais são as suas externalidades negativas desse modelo é algo que pode e deve ser feito em nome da melhoria do serviço da agência. Ainda em termos de estrutura e funcionamento da Anatel, creio ser fundamental o contínuo reforço na seleção, na qualificação e na valorização de seu corpo de servidores. A agência, como não poderia ser diferente, tem sido influenciada pelo quadro econômico-financeiro nacional. O orçamento de 2015 atingiu o montante de R$ 466.535.249, sendo que desse total, R$ 321.735.209 foram dedicados ao custeio de pessoal. Para além da questão financeira, é importante compreender que a formação continuada dos servidores é uma forma de se manter a agência atraente para os melhores quadros e também um instrumento de aumento de sua eficiência, de sua inserção social e da transparência de suas ações. Nesse aspecto, creio ser possível contribuir com a minha experiência docente para projetos como a criação de uma escola de governo para a Anatel, com cursos de aperfeiçoamento e até mesmo de pós-graduação. Hoje, a agência não figura no rol das instituições federais participantes da Rede Nacional de Escolas de Governo. Ultrapassando os limites estruturais da Anatel, é interessante analisar aspectos de sua atuação. É verdadeiramente central o problema da qualidade dos serviços e a percepção social dessa eficiência. Na Lei Geral de Telecomunicações, a Lei 9572, de 16 de julho de 1997, a palavra consumidor aparece 4 vezes. As mais importantes referências estão em seus artigos 5º e 127. No artigo 5º está dito que na disciplina das relações econômicas no setor de telecomunicações, observar-se-ão, dentre outros, os princípios constitucionais, a defesa do consumidor. E no artigo 127, que trata da exploração do serviço em regime privado, que tem por objetivo viabilizar o cumprimento das leis, em especial das relativas às telecomunicações, à ordem econômica, também se privilegia o direito dos consumidores, a diversidade de serviços, a competição livre, ampla e justa. Como forma de detalhar essa questão, a agência tem editado, ao longo de sua existência, diversas normas sobre direitos e relações entre consumidores e prestadores de serviços de telecomunicações. A recente Resolução 632, de 7 de março de 2014, que aprovou o Regulamento Geral dos Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, é um exemplo dessas importantes iniciativas. No entanto, a demanda por serviços de telecomunicações de qualidade é muito maior do que se tem revelado a capacidade de atendê-la, e é preciso ter humildade para assim o reconhecer. Hoje o Brasil tem 279,35 milhões de acessos móveis, 150 milhões de acessos de banda larga móvel, 23,83 milhões de acessos de banda larga fixa, 45,116 milhões de linhas telefônicas fixas comutadas e 19 milhões de assinaturas de serviços vinculados à chamada televisão por assinatura em suas várias modalidades. Ocupamos, no ranking internacional da banda larga, a 87ª posição. Nas Américas, estamos atrás dos Estados Unidos, do Canadá, do Uruguai, do México, do Equador, do Chile, da Argentina, da Colômbia e do Peru. A Anatel é a primeira agência brasileira em aplicação de multas aos agentes regulados. Do período de 2008 a 2011, foram aplicadas 22.698 multas, correspondentes a um total de 6.658 milhões de reais. Abaixo da Anatel está o CAD, com 2.827 bilhões em multas. Infelizmente, 95,10% do total de sanções é objeto de posterior contestação, o que tem levado ao Poder Judiciário mais um foco de intensa judicialização de atos administrativos. Essa desproporção deve ser objeto de uma revisão de métodos e da eficácia do nosso modelo sancionador.
Uma tentativa nessa direção foi a Resolução 629, 16 de dezembro de 2013, que aprovou o regulamento de celebração e acompanhamento dos termos de compromisso e ajustamento de conduta. O modelo dos TACs pode ser útil para emprestar uma maior eficiência à atuação regulatória em seu escopo preventivo. Uma atuação mais próxima do Poder Judiciário é fundamental, especialmente sob a ótica dos recursos repetitivos e a repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, também isso é importante destacar, por meio da ação declaratória de inconstitucionalidade 24, por omissão 24, já fixou o prazo para a edição de um Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos. A experiência, portanto, recomenda um diálogo permanente com esta Casa para a solução dos problemas das telecomunicações. Outro desafio importante está no tratamento dos over-the-top contents, os OTTs, que são vistos por parte do setor regulado e por algumas autoridades como agentes que precisam de alguma regulação. O aumento do tráfego de dados tem ganhado mais espaço em âmbito mundial, não só no Brasil. É natural que os usuários percebam maior economia nesses canais alternativos. Qualquer decisão desse tema tem de levar em conta a experiência do direito comparado e parâmetros econômicos e técnicos. Nos Estados Unidos, os serviços over-the-top operam cada vez mais como Multi-Channel Video Programming Distributor. Na agência reguladora norte-americana, a FCC, parece haver um dissenso público entre seus conselheiros. Não é só um problema do Brasil. O presidente da agência americana propôs algumas alterações na regulação em vigor com o objetivo de se reconhecer o caráter regulado a algumas das provedoras de vídeo online. Mas outro comissário já publicou sua opinião contrária. Para ele, não há falhas nesse mercado, não há problemas a serem resolvidos. Há uma discussão sobre regulação de serviços de streaming de vídeo em equipamentos como Apple TV, Amazon Instant Video e Xbox. A perspectiva de ser votada na FCC no começo de outubro uma proposta de regular esse serviço da mesma maneira que os tradicionais distribuidores de TV a cabo e satélite. Aparentemente, essa proposta não inclui serviços de vídeo on demand, como Netflix e YouTube. O receio dos críticos é eliminar a habilidade do mercado de experimentação de novas modalidades de serviço. Na Europa, a França determinou que o Skype se registrasse como operadora de telefonia para se submeter à legislação específica no setor. Portanto, é uma área que demanda uma enorme reflexão. Trata-se de um conflito que deverá ser resolvido pela agência e sobre o qual eu tenho condições de afirmar meu compromisso com os valores da qualidade mínima, da não discriminação e da liberdade. Compreendendo a atuação da Anatel na esfera das telecomunicações, há de ser considerado como um fator de extrema relevância a complexa e progressiva evolução tecnológica. Essa circunstância impõe, de um lado, a par dos diversos princípios e fundamentos de qualquer atividade administrativa típica, a obrigação de promover ações ágeis e eficazes, mas sem, por outro lado, esquecer dos destinatários dos serviços regulados. Enalteço principalmente a preocupação atual quanto às ações de inclusão de pessoas portadoras de deficiência auditiva ou de fala. A agência tem demonstrado que pode representar um papel importante nesse particular, sendo que se encontra em curso consulta pública a respeito. As diversas iniciativas, como o Regulamento Geral de Acessibilidade em Telecomunicações de interesse coletivo, a de direitos do consumidor sobre combos e atendimento presencial, dentre outras, são respostas a essas inquietações. O aperfeiçoamento da qualidade e da abrangência de nossa infraestrutura de banda larga é fundamental para instrumentalizar o avanço tecnológico no país. A questão tributária é sensível e tem sido fruto de diversas preocupações no Congresso Nacional e da agência e deve merecer especial atenção de forma a evitar empecilhos ao desenvolvimento da atividade econômica e fortalecer o papel do Estado como regulador e fiscalização da atividade privada. Finalmente, gostaria de destacar a questão da revisão das concessões. Trata-se de tema que terá enorme relevância nos próximos anos. Em dados de junho de 2015, o Brasil possui 44,4 milhões de acessos de telefone fixos, com uma média de 21,7 acessos para cada 100 habitantes. Houve um crescimento puramente nominal nos últimos anos, em grande medida ditado pela aquisição de serviços em combos. Trata-se de um modelo de negócio que precisa ser avaliado com base em elementos técnicos, fundamentos econômicos e com os olhos postos na estabilidade jurídica. Concluo, senhoras e senhores. Esses anos de experiência pública tornaram-me consciente de minhas limitações, e não são poucas as minhas limitações, e das dificuldades de se conduzir qualquer projeto de transformação institucional.
No entanto, só aumentaram em mim a resiliência e a fé em nosso povo e em nossas instituições. A experiência internacional, especialmente em Portugal e na Alemanha, permitiu-me aprender com as lições de outros povos e observar que nossos problemas devem ser vistos em perspectiva, nem com o exagero do derrotismo de alguns, nem com o ufanismo de outros. O setor de telecomunicações do Brasil assenta-se em bases jurídicas sólidas, como a Lei Geral de Telecomunicações. A evolução tecnológica e a experiência regulatória dos últimos 18 anos devem servir para o redirecionamento do que há de ser mudado e pela reafirmação dos caminhos que se mostram adequados para essa área da economia mundial. Nesse aspecto, concluo minha exposição com uma referência à obra Il Gattopardo, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, quando, pela boca da personagem Tancredi, o sobrinho do príncipe de Salina, se proferiu a célebre frase: para que as coisas permaneçam iguais, é preciso que tudo mude. Sim, o discurso da mudança muitas vezes encobre o intuito de que as formas sejam alteradas, mas a substância continue igual. Temos de fugir do fantasma de Tancredi e procurar soluções estáveis, transparentes e que realmente tragam mudança que o povo tanto espera no setor de telecomunicações. Senhoras e senhores, muito obrigado.